Olá, meu caro aluno, tudo bem? É o seguinte, a gente está aqui para resolver uma questão da prova do vestibular do UNB 2019, mas essa mesma questão ela serve para você também do PAS 3. Para quem for fazer o PAS 3 serve e para quem for fazer o vestibular serve, mas é uma questão do vestibular de 2019. Essa questão aqui e outras faz parte do nosso curso de resolução de questões, matemática e exercício para o vestibular UNB, tá? A gente vai fazer o lançamento agora na segunda-feira do curso todo com questões novas, com questões de 2019. O curso anterior contemplava questões de 2015, 16, 17, agora 18, 19, 18. A gente incluiu então agora questões de 2019 e questões de outros processos seletivos que vão agregar na sua preparação para a Universidade de Brasília. Então, seja para o PAS UNB, seja para o vestibular da UNB, vai estar contemplado aqui. E um dos itens que é ponto certo e é ponto ganho tranquilo, mole de se conseguir na prova, é o conteúdo de números complexos. Se você não domina esse conteúdo, a gente até destacou que esse conteúdo é o conteúdo que você deve estudar, porque com certeza é ponto que você vai ganhar ponto tranquilo na prova. E um dos itens que mais aparece na prova é o cálculo de números complexos para transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá bom? Então essa questão é da prova do ano passado. Tanto o vestibular quanto o PAS UNB adora esse tipo de item, tá? A UNB como um todo adora esse tipo de item aqui. Então aqui ele sempre vai trazer uma historinha e ele vai trazer uma tabelazinha com coordenadas, tá? Coordenadas aqui x e y. Pode ser que ele traga isso num gráfico. Aqui na imagem, inclusive, é um gráfico e ele tem ali os pontos, ó. Você tem aqui os pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C, ponto D, ponto E, F e G. Aí o que ele quer aqui? Ele fala, ó, a figura seguinte mostra a tela em determinado instante de um antigo videogame. Os foguetes representados pelas letras A a G deveriam ser destruídos por tiros disparados a partir do controle remoto. Na tela foi inserido um sistema de coordenadas cartesianas x, o, y. Para quem não lembra, x, o, y é o eixo x com o eixo y, tá? Com o centro em O. Então, esse é o sistema de coordenadas cartesianas x, o, y. Aí ele coloca, para cada foguete foi estabelecida a sua posição no sistema. Então veja, o foguetinho A, ele tem uma coordenada. Qual que é a coordenada do foguetinho A? É essa aqui, ó, menos 5 e 10. Então as coordenadas desse foguetinho aqui, ó, é menos 5 e 10. E assim sucessivamente, cada foguetinho desse tem uma coordenada no gráfico, que isso está representado aqui, ó, nas letras A, B, C, D, F e G. Aí o exercício vem e fala, cada ponto XY desse sistema de coordenadas é identificado com um número complexo x mais y, tá? Pessoal, números complexos, com certeza você lembra ali, mas se você não lembra, você vai ver aqui agora. Um número complexo, ele sempre poderá ser representado da seguinte forma, z igual a A mais BI, ou então, em vez de A mais BI, eu posso colocar x mais YI ou IY, tanto faz, tá? Desde que eu perceba que esse x e esse y, ou esse A e esse B, faça então a representação da minha parte imaginária e da minha parte real, tá? Então isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária do meu número complexo, tá bom? Então perceba, toda vez que eu tiver um ponto, ele vai ter uma coordenada x e y. Então, por exemplo, um ponto J qualquer, ele vai ter uma coordenada x e y. E é justamente isso que eu vou ter que associar para resolver essa questão, ó. Cada coordenada dessa x e y, eu vou conseguir transformar em um número complexo e resolver a questão, tá? Então ele vem falando toda a historinha dos números complexos e ele falou assim, ó, tendo como referência a situação precedente, julgue os itens. Se ele falou julgue os itens, é um item do tipo A, certo? 55 até 61, ele pediu para julgar item, então é item tipo A. É aquele que, se você acertar, você ganha 1, se você errar, você perde 1 ponto, tá? E assinale a opção correta do item 62, que é do tipo C. Isso, quando você olhar lá na prova de 2019, você vai ver o item completo. Aqui eu só peguei o 61, tá? Então, pessoal, 61 ele fala bem assim, ó. O número complexo
Raiz de 1250 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 está associada à posição do foguete B, tá? O que é isso, professor? Ó, quando você tem o item de certo ou errado, o que o exercício quer saber? Ele já vai trazer uma afirmação e você vai ter que conferir se essa afirmação está certa ou não está. Então, o que ele está falando? Ele está falando que esse número complexo aqui, ó, que está na forma trigonométrica, ele quer saber se é o número complexo associado ao foguete B, tá? Ou seja, se é associado ao número complexo do ponto B. Pessoal, qual que é o ponto B? O ponto B lá não é aqui, ó, tá escrito aqui, ó, o ponto B não é 25, 25? 25 e 25 são as coordenadas desse número complexo. Se eu sei o ponto, já que ele me falou que é o foguete B, eu sei que o meu número complexo associado a isso aqui vai ser, ó, A, B ou X e Y. Então, se eu substituo esses valores, vai ficar 25 mais 25i. Esse é o número complexo associado ao foguetinho B, que é esse foguetinho aqui, ó. Aí, o que o exercício quer? Ele quer saber o seguinte: esse é o número complexo associado ao ponto B. Se você passar ele da forma algébrica para a forma geométrica, ou forma trigonométrica, tá? Ele vai ficar com essa cara, raiz de 1250, cosseno mais seno? É isso que ele quer saber da gente. Se eu pegar esse número complexo aqui, que está na forma algébrica, tá? Aqui, ó, forma algébrica, que é a forma básica. Se eu transformar isso aqui para a forma geométrica ou trigonométrica, ou forma polar também, tá? Se eu transformar esse número complexo aqui para esse formato, vai dar esse número aqui que o exercício me deu? É isso que eu tenho que conferir, tá? Então, para isso, pessoal, eu tenho que lembrar como é que faz a conversão de um número complexo na forma algébrica para a forma trigonométrica, forma polar, tá bom? Essa forma polar aqui, ela tem uma estrutura. A estrutura dela é que qualquer número complexo você consegue escrever na forma polar, forma trigonométrica, da seguinte maneira: módulo do número complexo cosseno θ mais i seno θ, tá certo? Esse módulo aqui, o argumento, ele pode ser escrito assim também, ó, ρ. Tem livro que traz dessa maneira, tanto faz, tá? Tanto faz, beleza? Onde, tá? Onde esse módulo eu consigo calcular pegando raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, a coordenada x elevado ao quadrado com a coordenada y, ou seja, cada um desses números aqui ao quadrado na raiz seria esse valor aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso na hora de transformar da forma algébrica para a forma geométrica é o primeiro passo. Então, eu vou chamar aqui, ó, passo 1. Passo 1, tá? Aqui é para você aprender de verdade. Passo 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu x e y, trazer ele para a raiz para calcular o argumento. Então, eu vou calcular esse módulo do z aqui, ó. Eu vou colocar, então, na raiz, ó, não é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Quanto que vale o meu x aqui do ponto B? 25. Então, vai ser aqui, ó, 25 ao quadrado. Não coloquei no parênteses porque é positivo, não precisa. Aí eu venho e coloco o segundo, que é o y. O y aqui está valendo quanto? 25. Então, eu estou calculando do foguetinho B. Então, por isso que eu estou usando aqui as coordenadas do ponto B. Bem, fazendo isso aqui, eu vou chegar então que o meu módulo do z vai ser igual 25 ao quadrado vai dar 625. Então, eu vou ter 625 mais 625, tá certo? Isso aqui, pessoal, se eu somo 625 mais 625, vai dar justamente ali o 1250. Opa, então, ó, já a primeira parte aqui já bateu, tá? Raiz de 1250 é a primeira parte aqui da minha forma trigonométrica. Então, já bateu, ó. Olha aqui, 1250 já bateu. Agora, resta saber se o ângulo, se o θ aqui, ó,
se esse ângulo vai ser realmente π sobre 4. Então, passo 1 já foi. Agora eu vou fazer o passo 2. O passo 2, o que é, pessoal? O passo 2 é você calcular o ângulo, tá? O passo 2 é calcular o ângulo, o argumento. Então, o ângulo aqui, como é que eu vou calcular esse θ, esse ângulo aqui, tá? Eu vou calcular esse ângulo da seguinte maneira. Eu estou falando de ângulo, você deve estar perdido, né? Olha só. Todo número complexo, ele é um vetor, na verdade. Então, você tem a coordenada x, a coordenada y, parte real aqui, né? Parte imaginária aqui. E aí, quando você tem um número complexo aqui, igual o foguetinho B aqui, ó, ele tem uma origem aqui e ele pode ser representado por uma setinha, tá? Então, ó, se eu desenhar isso aqui, ó, olha aqui, ó, o foguetinho B ele vai estar bem aqui. Então, perceba que isso aqui forma um ângulo com o eixo x, ó. Se forma um ângulo, pessoal, isso aqui vai ter, então, uma coordenada aqui, que, na verdade, é justamente minha coordenada x, e aqui vai ter um valor que é justamente a coordenada y, tá? E aí, pessoal, o que eu vou precisar entender aqui? Eu vou precisar entender que isso aqui é um triângulo retângulo, e se é um triângulo retângulo, eu posso separar essa figura. Separando essa figura aqui, eu vou ter x, terei aqui y. Aí o que você vai fazer? Você vai relembrar, isso aqui, pessoal, eu estou fazendo só para detalhar para vocês, mas uma vez fazendo isso aqui, você entendendo o processo, você já pode fazer direto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu estou interessado em descobrir as coordenadas de x e y aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Lembrar que se eu tenho um ângulo, triângulo, retângulo, eu tenho que lembrar de seno e cosseno, tá? Para achar, por exemplo, aqui o x, vamos pegar o y, que é o cateto oposto aqui, ó. Para trabalhar com y, eu posso usar, então, já que eu tenho o módulo aqui, ó, já que eu sei o valor do módulo, porque eu acabei de calcular, tá? Esse módulo seria o comprimento dessa setinha. Eu posso pegar aqui, ó, calcular o y em termos do z aqui, usando o z, eu posso usar o seno. Então, o seno de θ vai ser igual a y, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o módulo, tá? Então, perceba, essa vai ser a formulazinha que eu vou usar para achar o ângulo. É isso aqui que eu tenho que gravar, tá? Então, ó, o seno vai ser com y, tá? O seno vai ser com a parte imaginária. E o cosseno vai ser com x, com a parte real. É isso que você vai ter que gravar, certo? Então, se isso aqui com o seno vai dar y sobre z, com o x aqui, ó, se eu for olhar esse x é o cateto adjacente. Com a hipotenusa aqui vai formar o cosseno. Então, cosseno aqui vai ser igual ao x sobre o módulo do ângulo, tá? Então, é isso que eu tenho que gravar. São duas formulazinhas que eu preciso, então. Vou grifar, vou destacar aqui, ó. Eu preciso lembrar da estrutura geral, isso aqui, que você tem que gravar, certo? Você tem que gravar a formulazinha lá da raiz, que é isso aqui, ó, que é o primeiro passo, a formulazinha do primeiro passo. E o segundo passo, basta você gravar isso aqui, ó. Você só precisa gravar isso aqui, ó. Você não precisa deduzir igual eu fiz só para você entender de onde vem. Basta você gravar essas informações aqui, ó, que eu grifei. É isso que você precisa. Isso aqui, pessoal, você fazendo 2, 3 exercícios desse mesmo modelo, você já aprende fácil, tá? Então, avançando aqui, ó. Avançando aqui com o nosso cálculo. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Fazendo de outra cor aqui. Eu vou calcular, então, primeiro o seno. O seno aqui, pessoal, ó, seno do ângulo vai ser igual ao y. Quanto que vale o y? Esse y é aquele lá do começo, ó, vale 25. E agora eu preciso calcular esse módulo. Na verdade eu já calculei. Ele é 1250 na raiz. Então eu posso trazer ele para cá, ó. 1250 na raiz, tá? Agora eu preciso simplificar isso aqui, preciso melhorar esse negócio aqui. Só que quando você olha, você fala, nossa, mas 1250 na raiz, não sei quanto que é a raiz. Na prova eu não vou poder usar calculadora, na do vestibular não, na do PAS até que tem, mas na do vestibular não tem. E agora o que eu faço? Bem,
Toda vez que você tiver uma raiz e quiser calcular essa raiz, pessoal, não precisa esquentar muito a cabeça não. Você vem em fatório, igual você aprendeu lá na quinta série, ó. Eu tenho uma raiz aqui de 1.250. Eu quero dar uma melhorada nessa raiz, tá? O que eu vou fazer? Fatora. Você vai pegar o 1.250 e dividir. Eu posso dividir por 2, porque todo número par divide por 2. Eu sempre começo a dividir por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, sempre pelos números primos. Como é par, sempre vai dividir por 2, então é metade. Metade de 1.250 é o próprio 625, né? Então aqui, ó, 625. Dá para dividir por 3 aqui? Não, não tem como dividir por 3. Como é que eu sei? Porque a soma dos algarismos aqui, 6 mais 2 mais 5, não vai dar um número múltiplo de 3, então não dá para dividir por 3. Mas dá por 5. Como é que eu sei que dá para dividir por 5, professor? Porque termina em 5 ou em 0. Se terminar em 5 ou terminar em 0, dá para dividir por 5. Por que eu não dividi lá em cima, então, 1.250, já que termina em 0? Dividir por 5. Porque você vai pelo menor primeiro. Aí, se dava por 2, eu fui por 2. Porque se você já começar pelo 5, vai dar errado. Então, por isso que agora sim, só sobra o 5 para eu dividir. 625 dividido por 5, pessoal, vai dar 125. Dividido por 5 de novo, vai dar 25. Dividido por 5 de novo, vai dar 5. Dividido por 5 de novo, vai dar 1. Aí você vai vir aqui, ó, pessoal, sempre que eu quero uma raiz, eu monto parzinhos. Então, ó, 2 não tem como formar par, mas aqui tem e aqui também tem. Então, na verdade, isso aqui vai dar, ó, 2 elevado a 2 vezes... 2 elevado a 2, não. É o 5 elevado a 2, né? Deixa eu só corrigir aqui. Então, vem aqui, trago aqui, ó, vai dar 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, tá? Isso aqui, se você põe uma raiz aqui para cancelar os termos, que é assim que a gente faz... Se a raiz é quadrada, eu posso cortar esse cara, o 5 sai. Esse cara também pode cortar, o outro 5 sai. O 2 não tem como cortar, ele fica. Então, 5 vezes 5 do lado de fora vai dar 25 raiz de 2. Olha, esse é o valor da minha raiz, então. Ó. Essa é a minha raiz. Então, essa raiz aqui que eu tô, de roxinho aqui, ó, que é matemática básica ali em cima, né? Ó, 25. Aí essa raiz estava grandona, eu consegui fatorar ela e transformar em 25 raiz de 2. 25 raiz de 2. Esse 25 corta com 25, então sobra 1 em cima e raiz de 2 embaixo. Lá no nono ano, na oitava série, a gente aprendeu um negócio chamado racionalização de denominadores. O que é? A raiz não pode ficar embaixo. Como é que eu desapareço com ela aqui? Multiplico na frente por ela, em cima e embaixo. Isso aqui se chama racionalização de denominadores. A gente aprende na oitava série, tá? É aqui que vem fazer sentido aquilo que a gente aprendeu lá na oitava série e não deu valor. Então, ó, multiplica os dois de cima. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar a raiz do número 4, que é 2. Então, quer dizer que deu raiz de 2 sobre 2. Se eu for fazer a mesma coisa para o cosseno, eu vou precisar, então, do y. O y é... do cosseno é x, aliás. Eu vou precisar do x. O x também é 25. Então, 25 dividido pelo módulo. O módulo não é 1.250? É 1.250. Então, quer dizer que eu vou ter a mesma conta, ó. Eu vou ter a mesma conta. Ora, se eu tenho a mesma conta do seno, se vai dar igual. Então, eu nem preciso fazer essa conta. Vai dar igualzinho, ó. Raiz de 2 sobre 2, tá? Então, pessoal, que ângulo que o seno dá raiz de 2 sobre 2 e que o cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2? Que ângulo que é esse? Bem, aqui a gente vai ter que lembrar, então, da nossa trigonometria. Você lembra lá da tabelinha? Seno, cosseno... Aí você tinha 30, 45, 60. Aquela do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que a gente põe aqui, né? 1, 2, 3. Todo mundo dividido por 2, né? 3, 2, 1. Isso aqui é a prova. Ela apresenta para você na última página
só que lá está na forma de radiano, tá? Aqui não vai estar em graus não, mas ela traz essa tabela lá. Põe raiz onde não tem o 1, então raiz aqui, raiz no 2, raiz no 3. Pronto. Aonde, nessa tabelinha dos ângulos, qual é o ângulo que está dando raiz de 2 sobre 2 para o seno e para o cosseno? Perceba que é aqui, ó, concorda comigo? Ó, no 45 graus está dando no seno raiz de 2 e no cosseno também raiz de 2 sobre 2. Beleza, então significa que pelo fato de ter dado esses dois resultados aqui, então quer dizer que o ângulo que eu estava procurando é justamente 45 graus, tá? Beleza, 45 graus. Só que na opção aqui, o pessoal, não está em graus, está em radiano, tá? Como é que eu faço para transformar graus em radiano? Pessoal, graus em radiano, ou você faz por regra de 3, ou então você faz o seguinte, você vai pegar esse número aqui e dividir por 180, tá? É assim que a gente faz. Então eu vou pegar aqui, ó, o 45. Se eu pegar o 45 e dividir por 180, dá para simplificar, tá? Porque divisão exata não tem como, porque o 45 é menor do que o de baixo. Então dá para simplificar pelo próprio 45. Ó, 45 dividido por 45 vai dar 1. E 45 vezes 2 dá 90, vezes 4, 180. Então vai dar 1/4, ó. Vai dar 1/4 aqui, tá? Só que aí eu tenho π, né? Eu acrescento π, certo? Eu acrescento π para virar radiano. Então veja só, aqui eu vou ter π sobre 4. Esse vai ser o meu ângulo, π sobre 4. Π sobre 4, então, é o ângulo que eu estava procurando para conferir se a resposta ia bater. Ó, o 1250 bateu, que era o de fora, que é o módulo. E aqui dentro é o θ. Basta achar um, porque eles são iguais nos dois lugares. Ó, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, e 45 graus é π sobre 4. Π sobre 4 está aqui, ó, π sobre 4, π sobre 4. Ora, então quer dizer que esse ponto B, quando eu transformo na forma algébrica, eu posso transferir para uma forma trigonométrica que para esse cara, a nova cara, o novo formato dessa forma algébrica, ela se transforma na forma trigonométrica em termos de 1250 na raiz, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Então quer dizer que o item ele está correto. Ou seja, o que a questão afirmou para a gente está corretíssima, tá bom, pessoal? O que acontece aqui? Você fala, mas nossa, o tanto de coisa que eu tive que fazer e tal. Isso aqui, pessoal, são cálculos simples. Como é que eu aprendo a fazer um negócio desse? Você tem que treinar questões. Se eu refaço essa questão 2 vezes, eu já vou ver que não tem muito segredo com ela, que eu posso aplicar ela em qualquer situação. Então, o esquema é treino. Isso aqui é uma questão dada, é uma questão tranquilaça de você fazer na prova, tá? Só que você tem que treinar algumas vezes. Às vezes você está enferrujado aí do ensino médio, se você já terminou, se você ainda está no ensino médio, está cursando, terminou recentemente, espero que você ainda esteja lembrando disso, mas se não tiver, não tem problema. Por isso que a gente faz aqui passo a passo para você. Poderia fazer de uma maneira mais resumidinha? Poderia. Aqui eu que fiz passo a passo, né? Já trouxe todas as contas aqui. Eu poderia ter feito de uma maneira muito mais rápida aqui, pulando, saltando algumas etapas, tá? Mas eu quis fazer passo a passo, partindo do pressuposto que alguém que está assistindo esse vídeo, ele talvez não esteja lembrando, não tenha domínio, não tenha visto esse assunto. Então eu estou mostrando como é que se faz, então, a transformação de um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá bom? Isso aqui é uma questão certa na sua prova. Todo ano esse mesmo tipo de item aparece, tanto no PAS 3 quanto na prova do vestibular, tá joia? Então fica mais um item aqui e eu relembro com vocês, o nosso curso, segunda-feira, estará disponível aqui embaixo desse link, o curso completo ali de resolução de questões da prova do vestibular de matemática, tá? Que o mesmo vai valer para outros processos também da UNB. Então a gente vai gravar, a gente já tem o curso de 2019, lá a gente resolvia questões de 2018 para trás, a gente vai incluir as questões de 2020 nesse curso e virar um pacotão mesmo com várias questões resolvidas. São mais de 20
blocos de resolução de questões, tá? Mais de 80 questões resolvidas dos anos anteriores da prova de matemática. Quem quer, principalmente curso na área da saúde, os pontos na prova de matemática são essenciais para você pontuar, porque o peso vai ser muito maior. Então, é a chance que você vai ter para poder se destacar na prova do segundo dia, tá joia? Então, espero que tenha sido claro para vocês aqui. O link estará aqui embaixo a partir de segunda-feira, provavelmente, tá? Para você poder adquirir esse curso aí de resolução de questões matemática, em questões, em exercícios, focado no vestibular da UNB, tá joia? Mas essa aula aqui tá livre para você revisar quantas vezes quiser. Um grande abraço, continue conosco aí.